senador Eduardo Girão, bom dia a todos os senadores. Gostaria também de dar o meu alô aqui ao meu primo Flávio Arnes, que está aqui na sessão, o nosso senador Eurovisto também aqui pelo Paraná, o senador Álvaro Dias. Realmente é muito bom participar de um evento desse, democrático. Queria parabenizar o senhor senador Eduardo Girão pela iniciativa, bem como todos os outros senadores, deputados aqui que também já participaram e colegas. Então, por gentileza, se puder passar a minha apresentação, eu vou falar nos próximos 10 minutos, como atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, como está hoje, dia 15 de março de 2021, o tratamento farmacológico da Covid, incluindo especialmente o tratamento profilático, que é quando você dá uma medicação para evitar que o paciente tenha a doença, o tratamento precoce, que é nos primeiros dias, e também da pneumonia. Podemos passar ao próximo slide? Eu acho que vocês que estão passando, né? Então, é importante compartilhar com vocês, o tratamento profilático é sinônimo de tratamento preventivo. É você dar uma medicação para prevenir, para evitar uma doença. Então, por exemplo, nas cirurgias, de modo geral, se faz um antibiótico antes da cirurgia para evitar que o paciente tenha infecção. A doença leve ou moderada pela COVID é aquela situação que o paciente tem sintomas respiratórios, muitas vezes tem febre, pode ter até uma pneumonia, mas é uma pneumonia que não chega a diminuir a oxigenação do sangue, que nós chamamos de hipóxia. A partir do momento que ele tem a doença grave, ele precisa internar. E a definição de doença grave é quando começa a faltar oxigênio no sangue, que nós medimos através de um aparelho chamado oxímetro digital, que inclusive é possível fazer essa mensuração em casa. E, finalmente, a doença crítica é quando o paciente precisa de respirador, de ventilação mecânica, ou ele evolui para uma situação que nós chamamos de choque séptico, que ele precisa de medicação para manter a sua pressão e, consequentemente, manter que os órgãos nobres recebam oxigênio adequadamente. De modo geral, nós temos que 15% dos pacientes que têm COVID vão evoluir com a doença grave. E 5% do total de pacientes com COVID vão evoluir para a doença crítica. Na grande maioria das vezes, podemos passar ao próximo, os pacientes que vão evoluir com doença grave ou crítica, eles apresentam o que nós chamamos de fatores de risco. Ou é porque o paciente é idoso, ou porque o paciente já tem uma doença prévia como essas aqui mencionadas, em especial no paciente com menos de 60 anos, eu gostaria de destacar a parte da obesidade. É um índice que nós medimos, chamado índice de massa corpórea, que permite dizer que quando ele está acima de 30, é um dos principais fatores de risco para o paciente evoluir mal. Próximo slide, por gentileza. Sempre com a preocupação de ser bastante didático aqui na apresentação, eu gosto de sempre falar que a ciência é muito dinâmica. Então, o que nós falamos hoje, pode ser que amanhã, ou daqui uma semana, um mês, já não tenha mais valor. A doutora Ellen apresentou um slide do uso de medicação, mas, doutora Ellen, aquele slide é de maio de 2020, que fala da hidroxicloroquina, que fala eventualmente da ivermectina. Infelizmente, como eu vou fazer na minha apresentação, e toda a referência bibliográfica está à disposição de vocês, embaixo dos meus slides, e também à disposição que são de uso público, mostra que na fase chamada assintomática, pode clicar mais uma vez, por gentileza? Na fase chamada assintomática ou pré-sintomática, nenhum medicamento, infelizmente, mostrou eficácia. Isso nós vamos mostrar agora com os principais dados. Por outro lado, quando o paciente tem a doença grave, com falta de oxigênio, o uso de corticoide, junto com a enoxaparina para evitar, ou a heparina para evitar trombos, e a oxigenoterapia salva vidas. Próximo, por gentileza. Mais um. O próximo slide resume bem o que eu vou apresentar como a principal mensagem para todos vocês, que é justamente mostrando à esquerda o que funciona e à direita o que não funciona. Então, o tratamento suportivo do paciente estar num hospital que tem uma boa UTI, que tem um corpo médico de enfermagem e fisioterapia, vai fazer a diferença desse paciente ter mais chance de sobreviver. E para a COVID grave, está bem definido o tratamento, baseado com oxigenoterapia, com um corticoide, que é um anti-inflamatório chamado dexametasona, e com anticoagulante para evitar a formação de coágulos.
Já o Remdesivir merece uma sessão à parte, talvez até a nível de Congresso Nacional, porque é uma medicação cara, o que limita bastante o seu uso na nossa realidade financeira, e teremos que fazer um estudo de custo-benefício, porque os estudos mostraram que ele diminui o tempo de doença, o paciente fica menos tempo no hospital. E à direita vocês veem que no início da pandemia, até março a junho, alguns estudos in vitro, testando drogas no laboratório, estudos observacionais, que foram como esse que o doutor Eduardo Girão mencionou, eu usei para 20 pacientes, 19 não precisaram internar. Se você não usar nada, também 19 não vão precisar internar. Porque, na sequência, os estudos que interessam para a medicina são os chamados estudos randomizados. Os estudos que o computador que escolhe se o paciente vai receber a medicação que você está estudando ou se ele vai receber o tratamento sem a medicação. E esses são estudos feitos com mais de 1.000 pacientes, em que a chance do paciente receber a medicação como profilático ou no tratamento precoce, infelizmente, não mostrou benefício. Nós, infectologistas, adoraríamos, é tudo que nós gostaríamos, que qualquer medicação, especialmente barata e de fácil acesso para o povo brasileiro, sempre tendo a sensibilidade social do país que nós vivemos, funcionasse. Mas, infelizmente, como eu vou mostrar mais detalhes na sequência, nenhum estudo randomizado com grupo controle mostrou benefício. Inclusive, eu queria chamar a atenção que o corticoide na fase inicial não deve ser prescrito. Na fase precoce ele faz mal. Vários pacientes desenvolvem diabetes, gastrite, pioram o seu diabetes e tem mais chance de evoluir com doença grave. Ao contrário, esse corticoide usado na fase que o paciente está com pneumonia e hipóxia, ele salva vidas. Em relação à hidroxicloroquina, já desde junho do ano passado, todos os países desenvolvidos mostraram que não funciona. Então, quando eu vejo alguma indicação ainda de hidroxicloroquina, a primeira coisa que eu vou ver que data que foi esse evento, porque até junho ainda existia dúvida. Eu gosto de dizer que esses estudos in vitro observacionais, já que estamos no país do futebol, é que nem aquele atleta que no sub-15 foi bem e parece ser promissor. Mas quando ele foi para o profissional, infelizmente, ele não foi um bom jogador de futebol. Então, o que é o jogo profissional? É quando nós temos os estudos randomizados com grupo controle. O próximo slide, por gentileza. Então, esta é a principal slide que eu gostaria de apresentar para vocês. Nenhuma sociedade brasileira médica envolvida com a Covid, que inclui nós da Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, os que são especialistas em doença de pulmão, a AMIB, que é a Associação dos Médicos Intensivistas do Brasil, a Sociedade de Geriatria, a Sociedade de Medicina de Emergência. Nenhuma sociedade médica brasileira indica ou recomenda o tratamento precoce. Nenhuma recomenda o tratamento profilático, porque essas evidências científicas, baseadas em estudo clínico, não mostraram benefício. E mais do que isso, nenhuma sociedade médica, nem dos Estados Unidos, nem do Canadá, nem da Europa, nem da Austrália, recomenda o uso precoce ou profilático. Repito, nós adoraríamos, é tudo de bom que a gente gostaria que esses estudos mostrassem o contrário. E mais do que isso, as agências regulatórias que controlam o medicamento no Brasil e no mundo, e todas as instituições internacionais de saúde pública, eu os coloco aqui quais são as principais: a Anvisa no Brasil, o FDA e o NIH nos Estados Unidos, o NHS na Inglaterra e no Reino Unido, o FDA europeu e a Organização Mundial da Saúde, todos são unânimes em alertar a população que essas medicações não mostraram benefício. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, conclusão. Quando o paciente usa essa medicação, ele tem a falsa impressão que ele não vai evoluir mal. E quando ele chega no pronto atendimento, ele já está com hipóxia crítica, ele já vai muitas vezes para a UTI. Eu vou dar uma vivência nossa como infectologista aqui em Curitiba. Aliás, quem cumprimento também o Dr. Donizete, nosso amigo, e realmente fez uma apresentação muito boa em nome do Conselho Federal de Medicina, deixando bem claro
que cada médico e cada paciente decide se quer usar ou não a medicação e se o médico vai prescrever ou não, mas nós não podemos, como o CFM bem coloca, propagar tratamento de medicações que não mostraram eficácia. Então, hoje, a nossa equipe de infectologia está com 56 pacientes internados. Mais da metade estavam usando tratamento precoce. Mais da metade estavam usando tratamento preventivo. Então, quando alguém fala que usou medicamento precoce e usa o tratamento profilático e o médico diz que não teve nenhum paciente que internou, só tem um jeito de acontecer isso, é que o médico não atende pacientes internados. Quando esse paciente fica mal, ele manda para o hospital e não é ele nem a equipe dele que vai atender. Por quê? Porque todos nós que atendemos lá na frente da batalha, vendo internamento só para nossa equipe, essa madrugada foram 6 pacientes internados. E desses, 4 estavam usando tratamento precoce e um deles estava usando tratamento preventivo. Então, realmente, o que existe hoje não é uma politização que nem o deputado Dr. Luiz falou. O que existe são as sociedades médicas brasileiras, todas envolvidas com a Covid, não recomendando o tratamento precoce. E para encerrar minha apresentação, o último slide, por gentileza, sendo bem prático, didático e sucinto, ficando nos meus 10 minutos, sem dúvida essa é a pandemia mais devastadora que todos nós estamos enfrentando. Algo parecido já aconteceu há mais de 100 anos na gripe espanhola. Nenhum de nós estava aqui para dizer como foi, mas o impacto social, econômico e milhões de vidas ceifadas realmente deixam a nós todos tristes, especialmente nesse pior momento da pandemia, em que 50 grandes cidades brasileiras não têm vaga para internamento, nem no hospital, a nível da enfermaria, e nem nas UTIs, tanto na saúde pública como na rede privada. Repito o posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia e de todas as sociedades médicas envolvidas com o acompanhamento e tratamento do paciente. Doutor Luiz, nós somos sociedades médicas científicas, a gente não tem nenhum cunho científico, não tem nenhum cunho político nem partidário. Muito pelo contrário. O tratamento farmacológico, profilático e precoce, à luz dos conhecimentos atuais, hoje, 15 de março, tomara que isso mude, não tem eficácia. E somente as medidas preventivas, e com restrição da mobilidade social e a vacinação em massa, o maior exemplo de país populoso é os Estados Unidos. Ele começou janeiro com 4.000 mortes por dia. Hoje ele tem 1.000 mortes por dia. E isso vai diminuir mais ainda. O que os Estados Unidos fez de diferente? Vacinação em massa, 2 milhões de americanos são vacinados por todo dia. Então, para encerrar minha apresentação, agradeço mais uma vez o honroso convite do senador Eduardo Girão e do Senado Federal. É sempre um prazer estar mais uma vez aqui e queria deixar bem claro que essa posição de não recomendar o tratamento profilático e nem precoce é porque as melhores evidências científicas, repito, baseadas em estudos randomizados, que são aqueles estudos que o computador escolhe se o paciente vai receber a medicação que você vai estudar ou não, e também, sendo sempre um grupo controle, não mostraram benefício, infelizmente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Olha, quem